Então, tratando aí dos primeiros momentos da educação como direito no Brasil. Esses primeiros momentos nos levariam ao período do descobrimento do Brasil. Descobrimento, achamento, encontro de culturas, chegada dos europeus, como preferirem. Tá? O que importa é que eles chegaram aqui, havia uma população nativa e, a partir de então, mudanças ali naquele local, né, no local que hoje nós chamamos de Brasil, começam a ocorrer. Daí, dá-se início a um processo de colonização e esse processo vem atrelado a um sistema escravista, de exploração. E o pano de fundo disso é o sistema capitalista. As relações de produção, né, e relações sociais excludentes. E, nesse sentido, nem todos tinham acesso a um processo educacional. Por quê? Porque, mesmo sendo um sistema escravista, não podemos perder de vista o pano de fundo, que era o sistema capitalista que estava em processo de formação. E, em termos de educação, nós temos aí o trabalho dos jesuítas, via Ratio Studiorum, sobre o qual nós vamos comentar um pouco mais adiante. Então, essa educação, conforme aí esse nosso slide 5, né, Ratio Studiorum, conforme a Companhia de Jesus, os seus estudos são baseados, sobretudo, para a preparação de uma elite, para a vinda dos jesuítas para o Brasil, tinha como perspectiva inicialmente a ampliação do número de fiéis, a educação que começaram, né, a organizar foi em decorrência disso, mas daí o aumento dos fiéis e a necessidade de aumento de quadros profissionais que dessem continuidade ao trabalho e à cultura que eles representavam, nesse processo foi se estruturando uma organização educacional elitista. Por isso, cursos de humanidades, não é, estavam na cena da vez. Quem tinha acesso? Eram os membros das camadas mais favorecidas da fortuna, que tinham condições econômicas de ascender ao ensino superior. Então, cursos de teologia, filosofia foram trabalhados pelos jesuítas. Muitos dos que estudaram nos colégios jesuítas eram aqueles que tinham condições de ir para a Europa, dar continuidade aos seus estudos, ou em cursos de direito, nas faculdades portuguesas, ou em cursos de medicina, nas faculdades francesas. E era um ensino de característica humanística. Portanto, naquela ocasião, século XVI, XVII, era livresco, acadêmico, aristocrático. Era um ensino de caráter religioso, católico. E esse trabalho de formação educacional trazia o revestimento da cultura portuguesa da época, naturalmente, e as representações que se tinha acerca do trabalho levava a um distanciamento entre trabalho intelectual e trabalho manual, como mostra aí o slide 6. E isso era uma característica da época, da sociedade do período, que era mesmo dividida entre uma minoria de grandes latifundiários e uma maioria, né, uma grande massa de escravos e agregados de outro lado. Escravos ou escravizados, como a historiografia vem trabalhando. Então, era essa a composição da sociedade brasileira, sobretudo entre os séculos XVI e XVIII, um período em que os jesuítas permaneceram à frente da educação no país, né, no futuro país Brasil.